Senhor Jesus, nós vos agradecemos por mais uma noite, por mais um dia que nós passamos na tua presença. Pedimos que nessa noite nós possamos aprender mais um pouquinho através desse estudo, nós possamos assimilar mais um pouquinho do seu conhecimento e colocar em prática em nossa vida durante esse final de semana e começo de semana que vem. Nós possamos sempre estar na sua presença, buscando o melhor, não só para nós, mas para todos que estão em nossa volta. Assim seja. Boa noite para todos. O livro Os Mensageiros, psicografia Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 14, preparativos. À noite, Aniceto, veio Vênus. Amanhã deveremos partir os três a serviço nas esferas da crosta, proporcionando a ambos uma estação semanal de experiência e serviço. Amanhã pela madrugada você e Vicente apareçam no gabinete de auxílio magnético, as percepções, que fica junto ao centro de mensageiros. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Roguem a Deus lhes permita a dilatação do poder visual. Não podemos abusar da oração aqui, segundo as antigas iniciações do sentimento terrestre. No círculo carnal, costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento da nossa própria iluminação. Aqui a oração é compromisso da criatura para com Deus. Compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Quem ora em nossa condição espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. No dia seguinte, submeteram-nos a determinadas aplicações espirituais que ainda não posso compreender em toda a extensão e transcendência. A princípio nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegria diferente. Despedimos-nos e quando nos pusemos a caminho, nosso instrutor observou: creio que a viagem para vocês será diferente. Estão habituados à passagem livre, mantida por ordem superior, para as atividades normais de nosso trabalho e trânsito. Os irmãos esclarecidos em véspera de reencarnação. Como assim? Pergunta Vicente, admirado. Pois não sabia? As regiões inferiores entre nosso lar e os círculos da carne são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação, como as importantes rotas terrestres. Por lá, obstáculos físicos, por cá, obstáculos espirituais. As vias de comunicação normais destinam-se a intercâmbio indispensável. Os que se encontram na tarefa da nossa rotina sagrada precisam livre trânsito e os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos círculos mais baixos. A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios no renascimento deles. Então, ali existe uma rota na região entre nosso lar e a crosta, né? E ela é cuidada para que não atrapalhem as operações normais que são feitas em nosso lar, como os intercâmbios, os trabalhos para a reencarnação e tudo mais. Nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Identificamos-nos a perplexidade. Aniceto concluiu: imaginemos um rio separando duas regiões. Uma via oferece transporte direto e a passagem através de fundos precipícios. Concluí que ele poderia voltar à colônia quando quisesse, que não encontraria obstáculos de qualquer ordem, em parte alguma, em razão do poder espiritual de que se achava revestido.
mas fazia-se peregrino como nós, por devotamento à missão de ensinar. Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos. A viagem. Depois de empregarmos o processo de condução rápida, eles estavam volitando. Atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. Alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos esforço enorme para acompanhá-lo. Aniceto percebeu: será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante do campo da paz. Não precisaremos ir até lá, todavia descansaremos no posto de socorro. Mas, que é isso? Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamos-nos a grande distância da crosta, entretanto já podemos identificar desde logo a influenciação mental da humanidade encarnada. Nesse instante chegáramos ao cume de grande montanha envolvida em sombra fumarenta. No solo desenhava-se trilhas diversas, à maneira de labirintos bem formados. Observamos-nos a estranheza. Aniceto falou com otimismo: sigamos. Nesse momento, ó Deus e bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração, constatando as sombras, raios de luz desprendia-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-se da alma. Vicente e eu ajoelhamos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me revesti de luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Aniceto, que se mantinha de pé a contemplar-nos com expressão de alegria, falou comovidamente: saibamos manifestar ao Pai nosso reconhecimento. Então, eles conseguiram elevar o padrão deles de vibração e o corpo deles ficou luminoso. Mergulhávamos num clima estranho, onde predominavam o frio e a ausência de luz solar. A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas. Picos altíssimos semelhavam-se a vigorosas agulhas de trevas. Desafiando a vastidão, descíamos sempre como viajores, ladeando escuros precipícios. Esquisita vegetação subia do solo, de espaço a espaço, entre os grandes abismos. Aves de horripilante aspecto surgiam, enchendo o silêncio de pios angustiantes. Rija ventania soprava em todas as direções. Que dizia de tudo isso, ignorava que houvesse essas regiões entre a crosta e a nossa cidade espiritual. Aniceto, sempre amável, respondeu: todo esse mundo que vemos é a continuação de nossa terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale, que sofrem limitações em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual, como nós outros que observamos agora alguma coisa. Não estamos igualmente vendo tudo. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar para os encarnados dos infinitos potenciais do invisível. Há outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosos esferas que se interpenetram. Ele está falando das dimensões, que mesmo lá no plano espiritual, alguns conseguem ver muito mais do que outros. Depende muito da evolução e do exercício. Procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Estamos atravessando extensa zona, a que se acolhem muitos desventurados, e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens.
Obedecendo ao conselho, verifiquei o efeito imediato. Os fios de luz que me irradiavam no corpo apagaram-se como por encanto. A excursão tornou-se menos agradável. Descíamos milagrosamente através de despenhadeiros de longa extensão. A sombra fizeram-se mais densa, a ventania mais lamentosa e impressionante. Eles estavam passando pelo umbral, pelaquela região onde tem muitos abismos. Chegaram no Poço de Socorro, capítulo 16. Após algum tempo de marcha em silêncio, divisamos ao longe um grande castelo iluminado. Aniceto fez um gesto significativo com o indicador e explicou: é um dos postos de socorro de Campo da Paz. Aniceto tocou a companhia, porque estava em nossa companhia, igualou-se a nós, pois com certeza, se estivesse só, transporia com facilidade. 2 servidores abriram a porta. Salve, mensageiros do bem. Deslumbrava-me a visão do castelo soberbo. Fiquei admirado com a segurança. Cercavam pesados muros, numa extensão que meus olhos não conseguiam abranger. Fiquei admirado. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos. Um ambiente harmônico. Essa paz reflete o estado mental dos que vivem nesse pouso. Cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. Então, percebemos que essas postos de socorro ficam no umbral, eles têm todo um preparo, tem toda uma asepsia, vamos assim dizer, dentro dele, tentando livrar das formas de pensamento, dos pensamentos impuros. Então a atmosfera dentro desses postos é uma atmosfera mais leve, não é tão pesada como no umbral. Atingindo o edifício central, fomos defrontados por um casal, meu caro Alfredo, o administrador e sua amiga Ismália. Alfredo nos apresentou o lugar com escadas de mármores e de uma beleza incrível. Observei um grande quadro com o martírio de São Dinis, o apóstolo das Galhas. Parecia uma cópia do pintor francês Bonnat. Alfredo, percebendo, diz: engana-se, nem todos os quadros ou as grandes composições artísticas são originários da terra. Temos aqui uma tela pintada por um cristão numa cidade espiritual ligada à França. Bonnat a reproduziu na terra. Eu fui conhecer a tela original na cidade espiritual. Ou seja, o pintor francês, ele fez uma cópia, com certeza em desdobramento. Ele viu o quadro e quando retornou ele copiou, mas para os habitantes aqui do nosso plano, a dele é a original, que na verdade não é. Alfredo explica que multiplica-se o número de necessitados que recorrem ao posto. Nossa produção de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvida pelos famintos e doentes. As zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas. O presente período humano é de conflitos devastadores e as vibrações contraditórias. Ismália se afastou e Aniceto comentou que ainda bem que Alfredo contava com sua esposa, e ele diz que eles têm um compromisso na união eterna, mas que ele ainda não merece sua presença contínua. Aniceto conhece a nossa história. Então esse livro ele foi psicografado na época da guerra, a Segunda Grande Guerra. Então estava havendo muito conflito no planeta. Eu era um homem de negócios com muitas responsabilidades. É o capítulo 17, romance de Alfredo. Eu era um homem de negócios com muitas responsabilidades materiais. Negligenciei com Ismália como esposo e meus 2 filhos. Um amigo desleal que eu tinha
que tinha muitos negócios, perseguiu a esposa por anos. E ela sofreu em silêncio. Ou seja, ele assediava a esposa dele. Vendo a inutilidade da atitude criminosa, começou a me envenenar com acusações descabidas a Ismália. Colocou criados para vigiá-la e Ismália não teve coragem para denunciá-lo. Um amigo contrata um homem e leva Alfredo a acreditar que Ismália o estava traindo. Alfredo cai na armadilha, expulsa a esposa de casa, pega a guarda dos filhos e vai para a Europa. E após 2 anos recebe a notícia que Ismália morrera de tuberculose. Retorna para cuidar dos filhos e o amigo moribundo o chama e confessa o que fez. Alfredo enlouquece de dor e desencarna. Não preciso dizer que recebi de Ismália todo o amparo de que necessitava. Todavia, infelizmente para mim, estávamos separados. Não merecia a bênção da união sublime. Ismália segue-me de perto, mas tem residência num plano superior, que devo esforçar-me para alcançar. Desde muito dediquei-me ao serviço do nosso posto de socorro, consagrei-me aos ignorantes e sofredores, e minha santa Ismália vem até aqui, mensalmente, incentivar-me o bom ânimo e amparar-me nas lutas. Mas não poderia ela transferir-se definitivamente para cá? Sei que Ismália tem trabalhado para isso, atendendo às circunstâncias de estar o superior sempre em posição de dar ao inferior. Mas foi advertida por nossos maiores, os mentores, sobre a minha atual necessidade de esforço e solidão. Preciso conhecer o preço da felicidade, mas para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus, é necessário que eu aprenda a subir, e por este motivo ainda não recebemos a devida permissão para o definitivo consórcio espiritual. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Então ele conta toda a infelicidade dele. Que ele tinha um amigo, um mau amigo, um péssimo amigo, que assediava a esposa dele, e como não conseguiu conquistá-la, vamos assim dizer, começou a caluniá-la. E ele acabou acreditando. Se separou dela, ela deixou ela numa situação ruim, longe dos filhos. Ele foi para a Europa, e quando ele voltou, ela já havia desencarnado. E o amigo confessou, também já bem doente e próximo de desencarnar, contou para ele o que tinha acontecido, o que tinha realmente acontecido, que tinha sido o assédio dele e as calúnias que fizeram com que ele se separasse dela. Então ele também acabou desencarnando. Só que nesse caso, ela estava numa esfera superior a dele. E ele não tinha mais o merecimento de ficar com ela, junto com ela, direto. E ela vinha de vez em quando para ajudá-lo, né? Assim que obtinha permissão. Capítulo 18, informações e esclarecimentos. Que me diz da continuação da nossa viagem? Nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética, ainda para hoje. É melhor pernoitarem aqui. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo, ao longo da crosta. Espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes multiplicam as tormentas devastadoras. Então toda essa energia mental, negativa, trevosa, de medo, de tudo aquilo que estava acontecendo na guerra, sofrimento e tudo mais. Então tudo aquilo ali gerou uma densa tempestade que estava açoitando já esse posto de trabalho. Avalie o sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos da preservação da saúde humana. Nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas, invisíveis ao olhar humano, não disseminem vibrações mortíferas, a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. Os desencarnes estão sendo enormes. Os mentores resolveram remover 50% dos desencarnados da Europa
para os núcleos americanos, né, daqui do continente americano. E a dificuldade com a linguagem: para cada 50 desencarnados existe um enfermeiro instrutor. Para o espanto de André, Alfredo, devido à tormenta, oferece seu carro com condutor. Soube mais tarde que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que se poderia imaginar, em base transcendente do eletromagnetismo. Como ficarão? Alfredo os convida aos trabalhos da noite. Smalha menciona que devemos ir logo e que precisam de mais alguns técnicos do sopro. André pergunta: técnicos do sopro? Sim, o sopro curador. Mesmo na Terra é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramos-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem, né? Os processos soproterápicos, como os passes, o sopro curativo. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com a abstenção do mal, e a mente reta, interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Através dele, poder-se-á transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. E isso não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino. Então vemos que o passe, né, através do sopro, a pessoa que for trabalhar com isso, ela tem que ter o estômago sadio, ou seja, tem que ter uma alimentação boa, balanceada, de preferência sem nada pesado, geralmente carne, evitar, né, principalmente quando for trabalhar com isso. Procurar ter uma alimentação saudável. A boca habituada a falar o bem, ou seja, uma pessoa que não tenha o hábito da fofoca, falar mal da vida dos outros, fica espalhando, sei lá, boatos, ficar espalhando mentiras, não fazer o mal, a mente reta, interessada em auxiliar. Ou seja, tem que ser um sacerdócio mesmo. A pessoa se interessou em trabalhar assim, ela tem que ir em frente. Tem que ir em frente, procurando seguir esses preceitos. O que sabemos que é muito difícil hoje em dia. Bem difícil mesmo. Porém, existem pessoas que conseguem. Sabemos que tem pessoas que conseguem. E muitos tentam, mas acabam não seguindo esses preceitos. Que Jesus já curava com o sopro também. Descemos as escadas e nos vimos novamente diante daquele muro alto. Observei os guardas vigiando e Alfredo explicou ser indispensável a defesa. Nosso posto está colocado aqui, igualmente como ovelha em meio a lobos. E embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimos. Não admitem a hipótese de serem todos eles ignorantes. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. E por que ele está dizendo isso? Porque ele está no capítulo 20, né, a defesa contra o mal. Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Nessas zonas imediatas à mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, sistemas econômicos de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza,
vaidades tirânicas, difusão de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes paixões, talvez mais desordenadas que da terra, inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos desvios do sentimento. Mas e as armas? Perguntei. Acaso são utilizadas? Como não? Disse Alfredo, pressuroso. Não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. No entanto, aduzi sob forte impressão. Qual o efeito desses projéteis? Assustam terrivelmente. Poderia causar a impressão de morte. Então ele conta que esses projéteis expulsam os inimigos através de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. A morte física na Terra não é igualmente pura impressão, ninguém desaparece. Então ele está contando que existem essas armas de proteção que disparam projéteis magnéticos. E quando atingem aqueles que estão atacando as instituições, eles ficam com uma impressão de morte mesmo. Mas lógico que não morreram. Mas é uma maneira que as colônias, as postos de socorro têm para se defenderem de ataques. Então, percebemos que existem muitas semelhanças do lado de cá com o lado de lá. Tá? Então, muita coisa aqui é cópia. Vou colocar agora um vídeo para assistirmos aqui. Cidades futurísticas, ônibus voadores, dinheiro, emprego. Seriam as cidades espirituais idênticas às que temos aqui? E o umbral? Seria uma espécie de inferno? Eu, se fosse você, continuaria assistindo. O que são colônias espirituais? Hoje estamos novamente aqui na terceira temporada do programa Mistérios, onde abordaremos o tema Colônias Espirituais. O que você sabe a respeito disso? Vamos esclarecer algumas coisas. Para a doutrina espírita, o mundo espiritual, ao contrário do que foi dito por anos, não se divide em bom e mal. Na verdade, trata-se de um local paralelo ao que vivemos, dividido em colônias. Muito do que conhecemos na Terra se assemelha ao que vamos encontrar nelas. André Luiz nos contou sobre a colônia espiritual mais famosa, Nosso Lar. Sua descrição sobre ela surpreende pela semelhança com a Terra. As colônias do mundo espiritual são uma cópia do nosso mundo? Pelo contrário, a estrutura social, objetos e até mesmo a arquitetura de ambos os lugares são parecidas. A matéria de que são feitos e seu nível de desenvolvimento, no entanto, são outros. Vivemos em uma cópia do mundo espiritual, de forma que nossa tecnologia,
por mais próxima que seja, ainda se encontra atrasada. Se ao longo da vida nosso corpo material está atrelado ao espiritual, a morte é o momento em que ocorre uma separação definitiva, quando abandonamos o corpo físico e devemos retornar em perispírito, mas ou ruim, céu e inferno, para onde vamos ao morrer? Para qual colônia vai cada espírito? As colônias espirituais são diferentes umas das outras. São construídas e funcionam justamente com base nos gostos, hábitos e pensamentos do grupo de espíritos que se encontra nela. Algumas se dedicam ao desenvolvimento das artes, das pesquisas científicas ou a socorrer os mais necessitados. Dessa forma, o espírito recém-desencarnado deve se dirigir ao local onde estão os demais espíritos com quem tem afinidade, de convívio ou que vão ajudá-lo. É possível trabalhar nas colônias, estudar e mandar mensagens aos entes queridos que ainda estão na Terra, mas a principal atividade é a preparação para reencarnar como um novo ser. Muitas pessoas nos questionam sobre a existência de colônias espirituais. O que seriam essas colônias? Então vamos voltar um pouquinho atrás, quando foi feita a imigração de espíritos vindos de outros planetas para cá. Então, quando o pessoal de Capela veio aqui para a Terra, para que pudessem encarnar aqui nesse planeta, eles, antes de aterrarem, vamos assim dizer, eles ficaram na espiritualidade e se agregaram em grupos. E esses grupos eram por afinidade de pensamentos. Então, esses núcleos que foram feitos é que foram se tornando as colônias espirituais. Cada uma delas com funções específicas. E como que isso deve funcionar, né? Segundo o relato dos próprios espíritos, eles descrevem a funcionabilidade dessas colônias. Essas colônias são organizações da mesma forma que nós temos as cidades aqui. Então a gente se desloca aqui na Terra de um local ao outro, cada cidade com suas características específicas. E isso ocorre também nas colônias espirituais. Isso não quer dizer que todos os espíritos, ao desencarnarem aqui da Terra, que eles já serão imediatamente recolhidos ou direcionados para as colônias espirituais. Muitos daqueles que morrem, não tendo conhecimento da sua morte, porque a morte é como um sonho, eles continuam no local onde eles estavam acostumados a conviver. Então a gente tem relatos de que pessoas veem espíritos nas próprias casas, aqueles indivíduos que morreram não abandonam aquele local, não abandonam aquela região. E esses espíritos só irão para as colônias espirituais quando se conscientizarem daquilo que ocorreu com eles. Então eles são resgatados por espíritos socorristas que retiram esses espíritos do local onde ele convivia enquanto encarnado e os levam para novos locais. Esses novos locais, com um direcionamento, com uma organização estrutural e social, são consideradas as colônias espirituais. Ônibus, ministérios, dinheiro. As colônias espirituais são cópias do nosso mundo? Essas colônias espirituais, segundo o relato dos espíritos, têm uma funcionalidade social e organizacional, como nós temos aqui na Terra. Aliás, o que nós temos aqui na Terra é cópia do que existe no plano espiritual. Lá existe uma organização, existe um dirigente, da mesma forma que numa cidade existe um prefeito. Existem os assessores, da mesma forma que existem os assessores dos prefeitos. Existem os departamentos, considerando como um país, vamos assim, que fica mais fácil para nós explicarmos. No país nós temos o presidente, depois nós temos os ministros, cada ministro com uma responsabilidade específica dentro de um setor social. O mesmo ocorre na espiritualidade. Então lá existem hospitais evidentemente.
Existem empresas que vão produzir o quê? Bens espirituais, não materiais como a gente conhece aqui, mas eles produzem coisas que servem para aquele grupo, para aquela atividade. Por que nós não vemos isso? Por que um avião, ao passar por essa colônia espiritual, não dá trombada com tudo o que existe lá? Com um hospital, com uma escola, com um teatro, com um parque, com um jardim. É porque a matéria nas colônias espirituais tem uma agregação diferente da matéria que nós temos aqui na Terra. Lá as coisas vibram numa outra frequência, a matéria ela é menos densa, equivale a uma fumacinha. Então as colônias espirituais seriam agregados de fumacinha que elas podem ser atravessadas por objetos físicos daqui da Terra sem que altere a funcionabilidade delas lá na espiritualidade. Equivaleria a nós recebermos uma informação através do nosso telefone celular. O nosso telefone celular recebe uma onda que viaja de um local para o outro e se materializa aqui na imagem, na tela. Essa imagem aqui na tela é virtual, mas ela é real. Então, o que é o real, o que é o imaginário? Lá na espiritualidade, nas colônias espirituais, pela nossa análise, seria tudo imaginário, mas é real para aqueles que estão vibrando naquela mesma frequência, que têm a percepção de ler essas agregações espaciais que dão forma aos corpos físicos, no caso dos espíritos, pelo seu próprio perispírito, e dos objetos que lá existem, veículos, transportes, casas, hospitais, colégios, onde tem a atividade, só que numa densidade diferente, não visível aos nossos olhos, mas perceptível àqueles que estão lá. Como essas colônias são formadas? Que emprego teremos nelas? Quando nós analisamos o conteúdo operacional dessas colônias espirituais, nós vamos verificar que elas se formam através da atividade mental, da mesma forma de pensar. Há uma similaridade na forma de pensamento desses grupos. Então vejam que coisa interessante. Um professor aqui na Terra, ao morrer, indo para a espiritualidade, ele continuará sendo professor lá imediatamente? Não. Nem sempre. Aqui na Terra ele exerceu uma função, ele desenvolveu uma função. Essa função é conhecimento dele. Ao chegar lá, ele vai usar isso de imediato? Evidentemente que não. Ele vai ter que se adequar às condições de lá e, se houver necessidade de ele exteriorizar o conhecimento como professor, ele será um professor na espiritualidade de acordo com a capacitação e a adequação das necessidades de lá. Porque aqui ele foi útil nessa função. Não quer dizer que obrigatoriamente ele terá essa função lá. O próprio relato de André Luiz, né, quando ele vai para a colônia Nosso Lar, ao sair daqui ele saiu como médico e ao chegar lá ele já queria trabalhar com a medicina terrena dos encarnados lá na espiritualidade. E o que o orientador espiritual dele falou? Opa, devagar, André. Você primeiro precisa se adaptar aqui, verificar como é a nossa funcionabilidade, o nosso funcionamento. Os níveis de manipulação de energia são totalmente diferentes daquele que você estava acostumado lá na Terra. Aí sim você vai poder exercer essa sua função. E vejam que durante um longo tempo em que André Luiz conseguiu angariar a sua evolução lá na espiritualidade, ele deixa de ser médico e passa a ser um repórter. Ele teve uma nova função, porque com o conhecimento da medicina que ele tinha aqui na Terra, com o conhecimento científico que ele teve, com as experiências que ele teve aqui, ao chegar do lado de lá, ele teve a oportunidade de ser repórter e nos trazer os livros psicografados por Chico Xavier. Por quê? Porque ele tinha um conhecimento da fisiologia humana, ele tinha um conhecimento da funcionabilidade dos terráqueos
E ele traduziu tudo que ele via do lado de lá com uma linguagem adequada para nós encarnados aqui na Terra. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade, e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Vamos terminarmos aqui o nosso pequeno estudo. Lembrando que essas histórias que André Luiz nos traz, mostrando que o nosso plano aqui é uma cópia do plano espiritual, do lado de lá, e que nós devemos estudar, que devemos conhecer, buscar toda essa gama de conhecimento para que não nos surpreendamos, né, quando voltarmos para lá. E que possamos ter em mente que temos nossas tarefas aqui nesse plano. Não devemos nos ausentar desse compromisso de procurarmos sempre o conhecimento das coisas boas, o trabalho, buscarmos a elevação espiritual. Então vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, nosso irmão maior, por ter nos dado o privilégio de termos acesso a esses conhecimentos. Que Jesus abençoe a todos, um ótimo final de semana para todos. Obrigado.